Esperar as ferramentas e máquinas quebrarem para depois resolver o problema é coisa do passado, como você viu na primeira teleaula deste módulo. Mais precisamente, essa mudança se deu com a introdução da manutenção preventiva e preditiva nas indústrias nos anos 50. O que você vai ver nesta teleaula é como as indústrias japonesas ampliaram este conceito preventivo. Ou melhor, você vai conhecer a manutenção produtiva total. E para isso, a gente vai dar um mergulho no tempo. Nossa viagem no tempo vai até o Japão em 1950, quando a manutenção preventiva foi introduzida nas indústrias japonesas. Confira no nosso arquivo. A primeira indústria japonesa a implantar a manutenção preventiva foi a Toa Neiryo Kogyo, em 1951. E rapidamente, como já estava acontecendo nos Estados Unidos, esse novo tipo de manutenção se alastrou pelas indústrias do Japão. Só que as indústrias japonesas não pararam por aí. Cada vez mais convencidas da importância da manutenção e da confiança como pontos-chave para a melhoria das empresas, as indústrias japonesas criaram, em 1970, um conceito novo e ainda mais abrangente da manutenção preventiva. A manutenção produtiva total, também conhecida por TPM. Mas que conceito novo e mais abrangente será esse? Qual será a diferença entre a manutenção preventiva e a TPM? A TPM inclui a manutenção preventiva e preditiva num plano que envolve todos os procedimentos dos funcionários e da empresa. A ideia principal da TPM é que a manutenção não deve apenas consertar, mas sim eliminar a necessidade de consertar. Pois é, qualquer paradinha pode ser fatal. A concorrência, que já era dura, foi ficando cada vez mais difícil. Por isso mesmo, dos anos 50 para cá, a manutenção também foi ficando cada vez mais importante dentro do setor produtivo, ganhando novas medidas e atitudes. Hoje, a TPM envolve o reparo corretivo, a gestão mecânica da manutenção, as manutenções preventivas, a visão sistemática, a manutenção corretiva com incorporação de melhorias, a prevenção de manutenção, a manutenção preditiva, a abordagem participativa e a manutenção autônoma. Uma série de medidas que só podem ser implantadas se houver uma postura especial. Para que a TPM seja implantada, a indústria precisa estar preparada. Afinal, existem várias metas que precisam ser alcançadas. Defeito zero, falhas zero, aumento de disponibilidade de equipamento e lucratividade. Um programa de TPM é desenvolvido sobre 5 pilares: eficiência, autorreparo, planejamento, treinamento e ciclo de vida. E esses pilares, por sua vez, são baseados em alguns princípios. Realizar atividades que aumentem a eficiência dos equipamentos. Estabelecer um sistema de manutenção autônomo pelos operadores. Estabelecer um sistema planejado de manutenção. Estabelecer um sistema de treinamento técnico de pessoal. E estabelecer um sistema de gerenciamento do equipamento. Tem que ser muito bom para trabalhar numa indústria dessas daí. Um bom operador é sempre bem recebido, mas não é bem assim. Os funcionários passam por vários treinamentos, já que o principal objetivo da TPM é melhorar toda a estrutura da indústria, incluindo a parte material e humana. Mas peraí, como melhorar a parte humana? A parte material é fácil. É só a gente manter as máquinas e os equipamentos em perfeitas condições de uso. E a parte humana é realizar treinamentos e cursos para deixar os funcionários mais capacitados. Tudo isso para alcançar uma meta: o rendimento operacional global. Para atingir a meta de rendimento operacional global, a TPM propõe vários passos a serem seguidos. Capacitar os operadores para que eles possam conduzir a manutenção de forma voluntária. Capacitar os mantenedores para que atuem em equipamentos mecatrônicos. Capacitar os engenheiros para projetarem equipamentos que dispensem manutenção. Incentivar a todos para analisarem possibilidades de melhoria nos equipamentos e aplicar o programa dos 8S. Bom, quer dizer que o negócio é muito treinamento. Mas essa história de 8S, deu para entender? Esse programa de 8S tem esse nome porque ele é composto por 8 palavras que em japonês começam com a letra S. E cada uma dessas palavras implica numa atitude.
Seiri quer dizer organização e implica em eliminar o supérfluo. Seiton, ou arrumação, implica em colocar tudo em ordem. Seiso, ou limpeza, implica em limpar sempre e não sujar. Seiketsu, ou padronização, implica em manter ordem em tudo. Shitsuki, ou disciplina, implica na autodisciplina de cada funcionário. Shido, ou treinar, implica na busca constante da capacitação pessoal. Seison significa eliminar as perdas. E Shikari Yaro, em realizar com determinação e união. Por isso, uma das principais proposições da TPM é justamente evitar perdas. Sabe como? É muito simples. Evitando perdas por quebra, por demora na troca de moldes e regulagens, por espera, por redução da velocidade em relação ao padrão normal, por defeitos de produção e por queda de rendimento. Enfim, evitando todas essas perdas e seguindo todos os passos e medidas propostas pela TPM, a empresa pode alcançar a meta de perda zero. Perda zero? Mas aí, peraí, né, Ananias? Por causa de um plano, as máquinas e equipamentos não vão mais quebrar? Não é bem assim, nada vai quebrar. Mas seguindo algumas medidas e tendo essa meta, muita parada por máquina quebrada pode ser evitada. Tá, então vamos lá. Quais são essas medidas? Estruturação das condições básicas. Obediência às condições de uso. Regeneração do envelhecimento. Sanar as falhas do projeto e incrementar a capacitação técnica. Eu entendi. É um jeito diferente de tratar a máquina, cuidar para que ela esteja sempre em condições de funcionamento. Além disso, a TPM propõe um jeito diferente de perceber a falha da máquina. Ih, agora complicou de vez. Calma, que é bem fácil de entender. A ideia proposta pela TPM é a seguinte: quando a máquina quebra, a gente só está vendo a parte visível da falha. Ou melhor, essa falha visível é causada por uma série de falhas invisíveis. E se os operadores e mantenedores se preocuparem em evitar as falhas invisíveis, a máquina não vai quebrar. Normalmente, essas falhas ocorrem por motivos físicos, já que estão em lugares de difícil acesso ou encobertas por sujeira, ou ainda por motivos psicológicos. Isso ocorre quando a falha não é encontrada por falta de interesse ou capacitação do operador ou do mantenedor. Por isso, a TPM promove muitos treinamentos e cursos. Na TPM, os operadores são treinados para supervisionarem e atuarem como mantenedores. E os mantenedores, por sua vez, só são chamados quando os operadores não conseguem resolver um problema. Dessa forma, quando os operadores estão trabalhando, eles já estão cuidando da manutenção preventiva. Nesses treinamentos, os operadores aprendem várias atividades. Aprendem, por exemplo, a operar corretamente as máquinas e equipamentos, a aplicar os 8 S's, a executar as regulagens simples, a aplicar a manutenção simples, entre várias outras atividades.